E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o primeiro vídeo do canal. Hoje a gente vai relembrar um pouco do que foi o massacre de Eldorado do Carajás. Foi o assassinato de 19 sem terra, que ocorreu em 17 de abril de 1996, no município de Eldorado do Carajás, no sul do Pará, Brasil. Decorrente da ação da polícia do estado do Pará. O comando da operação estava a cargo do coronel Mário Colares Pantoja, que foi afastado no mesmo dia, ficando 30 dias em prisão domiciliar, determinada pelo governador do estado, e depois liberado. Ele perdeu o comando do batalhão de Marabá. O ministro da Agricultura, Andrade Vieira, encarregado da reforma agrária, pediu demissão na mesma noite, sendo substituído dias depois pelo senador Arlindo Porto. Vamos falar um pouco sobre o massacre. 19 sem terra foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. O acampamento próximo à fazenda Macaxeira surgiu em setembro de 1995, no dia 5 de novembro daquele ano. A fazenda foi ocupada em 10 de abril de 1996. Cerca de 2.500 sem terra que estavam acampados na região, junto de outros manifestantes do MST, totalizando 4.221 pessoas, começaram a marcha de quase 900 quilômetros até a capital, Belém, em protesto contra a demora da desapropriação de terras, principalmente dos 40 mil hectares da fazenda Macaxeira que consideravam ociosos. A polícia militar foi encarregada de tirá-los do local porque estariam obstruindo a rodovia BR-155, que liga a capital do estado Belém ao sul do estado. E com o decorrer das investigações, o episódio aconteceu durante o governo de Almir Gabriel. A ordem para a ação policial partiu do secretário de Segurança do Pará, Paulo Sete Câmara, que declarou depois do ocorrido que autorizara usar a força necessária, inclusive atirar. De acordo com os sem terra ouvidos pela imprensa na época, os policiais chegaram ao local lançando bombas de gás lacrimogêneo. Segundo o legista Nelson Massini, que fez a perícia dos corpos, pelo menos 10 vítimas foram executadas a queima-roupa. 7 lavradores foram mortos por instrumentos cortantes, como foices e facões. Para você ver o nível que chegou isso. Os 155 policiais militares que participaram da operação foram indiciados sob acusação de homicídio pelo Inquérito Policial Militar (IPM). Essa decisão foi tomada premeditadamente, pois pela lei penal brasileira não há como punir um grupo, já que a conduta precisa ser individualizada. Como não houve perícia nas armas e projéteis para determinar quais policiais atingiram as vítimas, os 21 homicídios e as diversas lesões permaneceram impunes. Em outubro do mesmo ano, o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, determinou que a Polícia Federal reconstituísse o inquérito por estar repleto de imperfeições técnicas. Neste parecer, Brindeiro afirmou ainda que o governador Almir Gabriel autorizou a desobstrução da estrada e que, portanto, tinha conhecimento da operação no final do ano. O processo, que havia sido desdobrado em 2 volumes, ainda estava parado no Tribunal de Justiça de Belém.
que trata dos crimes de lesões corporais, e no Fórum de Curionópolis, que ficou encarregado dos homicídios. Em maio de 2002, o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira foram presos, condenados, o primeiro a 228 anos e o segundo a 158 anos de reclusão pelo massacre. E nisso teve participação dos fazendeiros. No começo de maio de 1996, o fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira, de 30 anos, depois responsabilizando o dono da fazenda Macaxeira pelas mortes. Ele o acusou de ter pago propina para que a polícia militar matasse os líderes do Sem Terra. Ele mesmo teria sido procurado para contribuir na coleta o dinheiro, para coletar o dinheiro. O dinheiro seria entregue ao coronel Mário Pantoja, comandante da PM de Marabá, que esteve à frente da operação que resultou no massacre. Nenhum fazendeiro ou jagunço foi indiciado no inquérito da polícia. Vamos falar agora sobre as reações das autoridades federais. Uma semana depois do massacre, o governo federal confirmou a criação do Ministério da Reforma Agrária e indicou o então presidente do IBAMA, Raul Jungmann, para o cargo de ministro. José Gregório, que na época era chefe de gabinete do então ministro da Justiça Nelson Jobim, declarou que o réu desse crime é a polícia, que teve um comandante que agiu de forma inadequada, de uma maneira que jamais poderia ter agido, ao avaliar o vídeo do confronto. O então presidente Fernando Henrique Cardoso determinou que tropas do exército fossem deslocadas para a região em 19 de abril, com o objetivo de conter a escalada de violência. O presidente pediu a prisão imediata dos responsáveis pelo massacre. O ministro da Justiça Nelson Jobim juntou-se às autoridades policiais e do judiciário no Pará a pedido do governo federal para acompanhar as investigações. O general Alberto Cardoso, ministro-chefe da Casa Militar da Presidência da República, foi o primeiro representante do governo a chegar a Eldorado do Carajás. As terras desapropriadas da fazenda Macaxeira foram entregues em abril de 1997 e ali formou-se o assentamento 17 de abril. É, existe um memorial em Eldorado, o monumento Eldorado Memória, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para lembrar as vítimas do massacre do Sem Terra, inaugurado no dia 7 de setembro de 1996 em Marabá, foi destruído dias depois. Um dos líderes do Sem Terra do Sul e do Pará afirmou que a destruição foi encomendada pelos fazendeiros da região. O arquiteto disse que já esperava por isso. Em resposta à vandalização do primeiro monumento em setembro de 1997, as lideranças do movimento dos trabalhadores rurais sem terra do sul do Pará resolveram convidar o dramaturgo galês brasileiro Dan Boron Cohen, conhecido como Dan Baron, para pensar no novo monumento a ser erguido em Eldorado. No local do massacre, em 17 de abril de 1999, cerca de 800 sobreviventes ergueram sobre a coordenação de Baron um monumento. O trabalho foi denominado as Castanheiras de Eldorado do Carajás, mais conhecido como Monumento das Castanheiras Mortais. Pessoal, esse é o primeiro vídeo falando um pouco sobre esse ocorrido que completou 25 anos, foi hoje ou foi ontem. E como primeiro vídeo, então não espero muita edição, que isso daqui é mais meio que um rascunha. Espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe aí. Falou, obrigado, valeu!